Oi, meu nome é Vanessa Bairros Nobre, sou advogada criminalista e estou mais uma vez aqui com vocês para dar dicas de prática penal. Hoje eu vou falar sobre o contrato advocatícios. O contrato que o advogado faz com o cliente. Eu já tenho alguma experiência, já passei por algumas situações e resolvi passar essa dica, que é uma das dicas muito importante no contrato. Que é o que ocorre? Um indivíduo é preso em flagrante, a família procura um advogado. Desesperada, eu não sei se pela situação do desespero, a família talvez não preste muita atenção quando o advogado explica, mas tem que ser muito bem explicado até que momento vai a atuação do advogado naquele processo, naquela ação. Existem várias etapas. Às vezes o advogado é contratado só para fazer um pedido de liberdade provisória, às vezes para fazer um habeas corpus para o tribunal ou para Brasília, para o STJ. Às vezes o advogado é contratado para fazer todas as etapas da defesa até a sentença, que aí engloba tudo, desde o início, na delegacia, pedido de liberdade, o habeas corpus, defesa prévia, resposta à acusação, memoriais, a defesa na audiência, né? E saindo a sentença. A maioria dos contratos finaliza na sentença. Mas se o advogado quiser e a família quiser, também dá para fazer o contrato um pouco mais estendido, até o recurso, caso haja alguma condenação. Porque no dia da audiência, de instrução e julgamento, o seu cliente, ele pode ser absolvido, acabou ali. Ele pode ser condenado, ter uma pena em regime aberto, ser solto, mas se a pena dele for restritiva de direito e ele permanecer detido, caso ele já venha detido, né, no decorrer do processo, do andamento, não teve o alvará de soltura antes para responder em liberdade, ele continuará detido. Nessa situação, se uma pena foi muito pequena, vamos supor 2 anos, 3, eu tenho casos de cliente de pena de 1 ano e 8 meses no semiaberto. Até finalizar todo o processo, já passou muito tempo, ele já está muito tempo preso. Então já poderia fazer o pedido de progressão de regime para o aberto, mas isso não vem no contrato. É muito difícil progressão de regime entrar em contrato. Por quê? O processo tem várias etapas, a pessoa é presa, é uma etapa. Pode ser pedidos de liberdade, HC. A segunda etapa, do início da delegacia até o dia da audiência, é uma coisa. Na audiência tu não sabe se vai ser absolvido ou vai ser condenado. Por isso que geralmente alguns contratos o recurso não entra junto. Aí depois, caso de condenação, tem o recurso de apelação, depois tem outros. Aí vamos supor que você recorreu, não conseguiu. O seu cliente vai cumprir a pena. Se for uma pena, vamos supor 10, 15 anos, o advogado não vai ficar esperando 10, 15 anos ou o tempo que ele vai precisar cumprir para começar a progressão de regime. É por isso que progressão de regime, que é depois do cumprimento da porcentagem, não entra geralmente nos contratos iniciais. É um contrato à parte, feito depois. Então isso tem que ser muito bem explicado para a família, porque a família não entende depois. Caso o seu cliente tenha uma pena muito pequena, foi condenado, tá lá, vai cumprir alguns meses a mais, e você já poderia fazer o pedido de progressão de regime, até poderia, mas não foi contratado para fazer isso. E a maioria quer que faça, e de graça, porque tá achando que tá te pagando mensalmente.
e você tem que fazer. É o que eles acham. Por isso a necessidade de explicar bem explicado antes. O valor que você cobrou inicialmente para atuar desde o dia da prisão na delegacia até a sentença de condenação, por exemplo, é o valor que poderia ter sido pago à vista no primeiro dia. Mas para ajudar a família que é pega de surpresa e tudo, a maioria dos advogados parcelam para dar uma maior chance, possibilidade. E justamente por isso é parcelado, mas o trabalho foi feito todo. Então, ali tu segue pagando depois, porque as parcelas que tu poderia ter pago à vista lá no início. Não que o advogado segue trabalhando até o final do cliente ser solto, porque um processo são inúmeras etapas. O contrato pode ser uma etapa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quantas o familiar quiser e quantas o advogado colocar no contrato, acordar com os familiares. E aí, uma etapa é um valor, 2 etapas é outro valor, 3 etapas, 4 etapas, 5 etapas. O valor vai subindo mais ainda. Geralmente no início os familiares estão desesperados para soltar o familiar. Então eles não pensam a todas as etapas até o final. Justamente por isso que a maioria dos contratos vai até o dia da audiência de instrução e julgamento. Alguns ainda vão até o recurso, mas depois disso finalizou ali. Se os familiares quiserem progressão de regime ou outras coisas, é um contrato à parte. Então procure explicar para os seus clientes detalhadamente essa situação para você não ter problema depois no futuro.